Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Primeiro, antes de mais nada, nossa, que calor. Desliguei o ar-condicionado para o áudio ficar melhor e, putz, que calorzão que tá hoje. Galera, olha só, eu imagino que essa seja a primeira aula virtual que vocês estão tendo, porque a quarentena nossa começou hoje, vai até o dia 31, então praticamente 2 semanas de quarentena, e a noite é toda comigo. Então, nesse sentido, eu imagino que vocês é, estão tendo a primeira experiência. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: lembrem-se que cada professor vai adotar uma metodologia diferente, mas basicamente todo mundo vai utilizar o YouTube ou o Zoom, que é esse programa que a gente está usando, ou o Hangout do Google. Todos softwares muito fáceis. Vocês têm que entrar em contato com cada um deles para poder decidir qual é o melhor método para ser utilizado. Mas o mais importante é lembrar que as aulas não param, tá bom? A gente continua e vamos passar por essa juntos. Galera, o negócio é novidade para vocês, é novidade para a gente também. Então, assim, a gente só vai passar por essa bem passado se a gente der as mãos e não exatamente dar as mãos, né? Metaforicamente dermos as mãos e conseguimos passar por essa juntos. Eu vou fazer sempre assim, vou mandar para vocês por e-mail um roteiro da aula, que diz o que a gente estudou na aula passada, o que a gente está fazendo nessa aula, um vídeo fazendo a parte de a parte expositiva da aula, como eu sempre faço no começo das minhas aulas, falo ali 15, 20, 30 minutos, eu vou sempre fazer um vídeo desse e vou propor uma atividade. Vou estar online o tempo todo durante a aula para tirar as dúvidas da atividade e é assim que o barco quebra. Eu imagino que vocês tenham lido o e-mail, espero que vocês tenham lido o e-mail que eu mandei e a gente vai para a aula de uma vez, tá bom? Na primeira aula, a gente discutiu sobre os rumos que a nossa profissão está tomando. Na segunda aula, a gente discutiu sobre a história da publicidade brasileira. Na terceira aula, a gente atualizou uma publicidade brasileira para as condições atuais, levando em consideração todas as novas mídias e a nova ética e moral que nós temos na atualidade. E na aula de hoje, a gente vai falar como que essa evolução histórica mudou o fazer publicitário nesse sentido que a gente entende como publicidade e o publicitário. Bora lá? Vocês estão reparando aí que logo de cara eu botei o Don Draper, que é do Mad Men, né, da série que eu sempre brinco com vocês perguntando se alguém assistiu. E o Don Draper, ele é muito, assim, é uma série muito maneira da HBO e que fala sobre a história desse publicitário ao longo de 3 décadas, décadas 50, 60, 70, e ele é o símbolo de uma época. O publicitário criativo, aquela publicidade romântica. Mas vocês vão entender por que eu estou chamando, por que eu estou dizendo que nós vamos começar com a publicidade do Don Draper e vamos terminar com outra. Galera, a publicidade, segundo alguns teóricos, pode ser dividida em 4 grandes eras. E a gente vai falar sobre essas 4 eras, tá bom? A primeira dela é essa, Don Draper. E por que eu estou chamando de publicidade Don Draper? Publicidade Don Draper, na medida em que ela é, que ela é essa publicidade mais afeita que não é muito parecida com a de hoje. É uma publicidade em que a distância entre os produtos e as pessoas era mais distante, sabe? Assim, a Coca-Cola era uma empresa muito longe de mim, muito distante de quem eu sou. Então, nesse sentido, ela era uma entidade muito poderosa, da qual eu tinha pouco diálogo com ela. E, nesse sentido, que existe aquela brincadeira entre os publicitários de falar da invenção da história do It's Toasted, né, que a gente já discutiu em sala, e que, se vocês quiserem, depois eu posso voltar a falar. O vídeo não ficou anexado na apresentação, eu mando em separado para vocês, tá? Mas o que mais a gente pode classificar nessa época, essa época de distanciamento entre produtos, marcas e serviços e consumidores, é uma característica em que esse processo pode ser definido, que é a estabilidade dos formatos. Pensa bem, as TVs tinham uma programação feita, uma programação certa, os programas tinham uma programação, um estilo bem definido, tanto os jornais quanto as novelas. Então, esses veículos midiáticos que intermediavam o processo comunicativo entre o produto e o consumidor, eles tinham os formatos muito estáveis. Então, isso produzia naturalmente publicidades muito estáveis também, com um formato muito parecido e iguais umas às outras. A segunda era, a gente pode chamar de era Steve Jobs. E por era Steve Jobs, eu estou dizendo assim, sobre uma revolução tecnológica. A gente tem aqui a aparição dos primeiros computadores, dos primeiros dispositivos de comunicação mais tecnológicos, né? E o que isso vai provocar? Isso vai provocar um acesso à ferramenta de produção. A gente pode dizer aqui que a gente tem um novo modelo de consumidor. Aquilo que vocês ouvem falar muito em sala, como prosumer. A tecnologia em casa, o computador em casa, fez com que eu agisse em relação à mídia de uma maneira mais produtiva, proativa, por assim dizer. Nesse sentido, a gente tem esse acesso às ferramentas de produção que mudaram a relação entre produtos e consumidores.
Isso, obviamente, vai levar ao empoderamento do indivíduo, ou seja, na medida em que você está interagindo com a mídia, em que você é um consumidor proativo, um prosumer, você se torna mais empoderado. E isso, a médio prazo, vai gerar pessoas que têm uma relação menos distante com seus produtos, marcas e serviços, como eram aquelas que eu citei no começo da aula. Num terceiro momento, a gente pode falar que nós temos a era de Tim Berners-Lee. Quem não sabe, o Tim Berners-Lee é o cara que inventou a internet, tá, galera? E por era Tim Berners-Lee, a gente pode dizer que a gente tem a internet, a web, a rede mundial de computadores, como um fator predominante para mudar essa relação entre publicidade e os anunciantes, e a mídia e o próprio público consumidor. A internet começou a encurtar ainda mais essa relação, fazendo com que a gente se relacionasse com essas instâncias de maneira diferente. A gente pode citar, para poder explicar isso, a conectividade que a internet deu à volta do mundo. Pensem comigo, galera. Hoje não é incomum a gente ter um produto, uma marca, um serviço, sendo patrocinada, tendo como garotos propagandas um grupo de K-pop. A gente assiste Netflix e vê novela mexicana. A gente assiste Amazon Prime e vê coisas da Inglaterra. Ou seja, a internet conectou o mundo de uma forma em que aquela publicidade menos complicada, apesar de distante, ficasse mais complicada no sentido cultural, mas mais próxima também. Proximidade que eu estou dizendo em produtos e serviços. É importante que vocês chamem atenção, porque é para onde eu quero levar a nossa aula, que essa proximidade entre o fabricante e entre o consumidor sempre foi intermediado por vários setores. Você tem que a agência de publicidade, você tem que outros profissionais liberais, você tem a própria mídia, no caso, você tem as pessoas que trabalham com essa mídia. Então, na medida em que o consumidor final foi se aproximando do produtor, todas essas instâncias aqui do meio foram sendo achatadas. É isso que eu quero que vocês reparem. A internet trouxe consigo também uma quantidade de informações sem limite. Pensa naquela TV lá atrás, que eu citei, na primeira era, que essa era descomplicada, perdão, essa era descomplicada, com os formatos todo muito bem estabelecido, isso já não cabe mais na era Tim Berners-Lee, porque nós estamos falando de uma era em que a informação vem de todos os jeitos, em todos os formatos, complexificando a produção midiática a tal forma que a publicidade teve que se reinventar também. Nessa medida, a gente pode dizer que a gente está chegando na era das pessoas. E por isso eu quero que vocês entendam como a era das praças virtuais. Se a era de Tim Berners-Lee, que é a era da internet, trouxe para a gente algo de importante, na verdade trouxe vários, mas se tem algo que a gente tem que destacar, ao menos na perspectiva da publicidade, são, sem dúvida nenhuma, as redes sociais. Por praças virtuais, é isso que eu quero dizer. As redes sociais, galera, mudaram, ainda que a gente não tenha percebido, porque a gente passou pela revolução e passando por ela a gente se transforma junto. É como uma pessoa que está emagrecendo ou engordando e ela não repara o fenômeno acontecendo nela, porque ela é ela mesma o dia inteiro. É o mesmo que aconteceu com a gente. As redes sociais mudaram completamente a nossa forma de ver e estar no mundo. E nesse sentido, se a publicidade é uma dessas instâncias que intermedia a relação entre os produtos e o consumo, então ela também foi transformada, porque esse diálogo aqui no meio todo foi alterado. Isso naturalmente porque a internet propiciou para a gente encontro entre as pessoas de maneira muito diferente. Então, se antes eu era um consumidor passivo e depois virou um consumidor proativo, agora eu tinha uma praça virtual para que essa minha proatividade pudesse acontecer de maneira exuberante. Então, as pessoas começam a dialogar entre si, entre as marcas e não crescem. Naturalmente, isso traz para a gente a lógica do empoderamento do indivíduo, ou seja, a gente vê pessoas com um tweet derrubarem uma marca, difamarem pessoas, mudarem o mundo. Né? Então, nesse sentido, esse empoderamento mudou toda aquela lógica. Lembra lá atrás, quando eu disse que a empresa era distante, poderosa, e eu era aqui, consumidor passivo? Todas essas evoluções foram construir um caminho de empoderamento onde a minha relação passa a ser não só proativa, mas de igual tamanho. A gente tem que falar agora, então, que todas essas eras que eu trouxe para a gente até aqui agora vão levar a uma nova lógica de comunicação. Essa nova lógica de comunicação é, em si mesma, uma comunicação desintermediada, sem intermediação, mas também sem a mediação do média, da mídia. Entendeu? Então, a gente está falando de uma comunicação em que existem menos atores entre produção e consumo.
Eu acho que todo mundo aqui já em alguma instância deve ter utilizado o Popcorn Time ou algum outro software ou site parecido, tipo Watch Online, essas coisas, que usam tecnologia peer-to-peer, quer dizer, de um ponto a outro. E isso é uma mudança muito na lógica de relação entre produto e consumo e na lógica de relação entre as pessoas mesmo. Pense comigo, a tecnologia peer-to-peer quer dizer que tem um servidor na casa de alguém ou em algum lugar do qual você ou nós conectamos e assistimos aquele ali para o stream ou dando download. Ou seja, não tem mais o cinema, não tem mais a TV, não tem mais nem mesmo a empresa que fez o filme, o estúdio, né, fazendo a intermediação entre esses processos. Agora a conexão é entre pessoas e não mais entre pessoas e marcas. E o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar que as próprias pessoas viram os agentes de comunicação. Ou como está dizendo aí, elas viram os novos publicitários. Pensa comigo. Quantos publicitários que são... Perdão. Quantos influencers, seja no Instagram, seja no YouTube, que são gigantes, com milhões e milhões de inscritos e que você nunca ouviu falar? Essa descentralização do processo comunicativo só é possível porque não é mais a grande mídia que faz a intermediação entre nós. Porque se fosse ela, a gente sempre saberia quem são os grandes. Antes da internet, quando a TV era o principal, e o rádio, o jornal, eram eles os principais e únicos poucos veículos que intermediavam as relações do processo de consumo e da comunicação, por assim dizer, era natural que todos nós soubéssemos sempre quem era o mais famoso, quem era o melhor jogador, quem é a pessoa que está mais em evidência. Mas agora esse processo está descentralizado em pequenos núcleos que a gente chama de nicho. E é isso, né? Os novos intermediadores. Galera, isso vai gerar, e aqui é um dos pontos principais que eu queria chegar na nossa aula, um fator fundamental, que é o consumo de mídia sob demanda. Esse consumo de mídia sob demanda, ele é naturalmente, isso vai ser importante para pensar a publicidade e o publicitário de hoje, ela é fundamental para a gente supor como que é o trabalho de um publicitário no dia a dia da publicidade de uma agência hoje. E vocês vão ver por quê. Pensa comigo, olha só. Hoje em dia, uma pessoa passa 90% do seu tempo acordado de consumo midiático, a gente está sempre consumindo alguma coisa, né? Praticamente sempre. 90% dele em telas, como no celular, no notebook, no tablet, na televisão. Isso quer dizer, então, que a lógica da publicidade ou da comunicação também convergiu para essas mídias. O que essas mídias têm de comum é que elas têm uma relação transmídia com as pessoas, né? O storytelling da comunicação passa por um processo interativo onde o nosso consumo midiático está no eu decido, eu escolho, eu procuro. Gente, vamos falar sério? Quem que assiste televisão? Às vezes você assiste com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai, para ele ver um jogo de futebol, uma novela, mas na real a gente não assiste nada disso, né, cara? Porque até eu que sou bem mais velho que vocês, eu acho horrível ter que esperar a hora de uma coisa passar. Eu tenho que ver as coisas que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Se não é assim, não interessa muito. E isso é fundamental para pensar o nosso consumo midiático. A gente não está esperando mais a comunicação ou no que nos interessa a publicidade chegar até na gente. A gente quer na hora que a gente pode, que a gente quer, que a gente decide. Bom, isso vai acarretar uma mudança essencial no trabalho de um publicitário, porque se a televisão sempre foi a grande mídia, e a grande mídia, tal como televisão, determina a grade para a gente, ou em termos técnicos, o broadcasting, né, não existe mais como tal, a gente perdeu essa referência de mídia primária. Eu mando esse vídeo separado para vocês também. Bom, essa queda da TV, por causa da queda do broadcasting, causou uma descentralização no poder do anunciante e no poder dos veículos de comunicação também. Os novos hábitos de mídia foram alterados. As pessoas estão consumindo coisas em outros lugares e sobre outros padrões. Reparem esse gráfico aqui para vocês verem. Esse gráfico mostra, esse gráfico aqui anterior é do Brasil, tá? E em relação à Rede Globo. Esse gráfico aqui agora, ele tem uma relação, ele já é mundial. E ele fez uma análise de 2010, com uma comparação de 2010 e 2015. Levando em consideração o hiato entre esses 2 anos, eu sei que já tem um tempo, mas a situação só aumentou, então o gráfico vale, tá bom? A gente pode ver naturalmente uma perda de relevância dos canais tradicionais e principalmente da televisão, em detrimento da internet, que se vocês repararem, cresceu 105%. Tá vendo? Muito bem. Mas é isso que vai acarretar uma debilitação dos modelos econômicos e tudo mais. Bom, essa
Todo esse processo que eu estou explicando até agora vai culminar na ruptura das cadeias de valor, tudo bem? Primeiro, na música, por exemplo, reparem que na música a gente vem ressignificando as plataformas, né? Antigamente a gente tinha o vinil, depois a gente começou a usar o CD, o DVD, e hoje, por exemplo, um tocador de discos e os próprios vinis são artigos de decoração, artigos vintage, né? E se vocês repararem, não só a nível do não em relação apenas ao produto, a gente ressignificou o processo de comunicação, mas também no nível artístico. Reparem no exemplo da Anitta que eu estou tentando dar aqui. No exemplo da Anitta, a gente vê claramente uma reinvenção da relação entre esses polos que eu tenho explicado desde o começo. A Anitta, que é a própria artista, também é sua produtora musical e dizem que é, inclusive, a diretora de toda a sua carreira. Reparem, é como se a Anitta estivesse falando diretamente com a gente, e não mais intermediada pela gravadora, pelos produtores e tudo mais. Ou seja, igualzinho a toca-discos, ela também foi ressignificada. Lembrando que no processo de comunicação, produção, meio, mensagem fazem todos relações semelhantes, né? Esse aqui é um gráfico para vocês verem que a gente tem um novo modelo de negócios, né? Então, por exemplo, quem bota as músicas no Spotify, no Apple Music, não é a produtora, é a própria artista. Então, assim, novamente, um encurtamento daquele hiato entre produção e consumo, né? Isso fica mais claro também, até mais claro que na música, para a gente observar no jornalismo, na medida em que a gente tem um declínio dos grandes impérios de mídia, né? Eu botei o exemplo aí para vocês verem da Editora Abril. A Editora Abril, velho, faliu e ela era a maior editora da América Latina. E enquanto isso, a gente tem a pulverização da informação. Se antes você tinha a TV para procurar, para se informar, agora você pode procurar em tantos lugares diferentes. Isso causa uma certa ansiedade, uma dificuldade de saber onde está a informação certa, mas, por outro lado, também gera novas oportunidades. Quantas pessoas saem da mídia tradicional para montar seus canais no YouTube, seus perfis no Instagram, e tem mais relevância lá do que teriam em outro lugar, não é verdade? Queria terminar usar... Não, se bem que tem mais uma. Então, vamos lá. O exemplo dos táxis, né, para poder explicar o seguinte. Essas mudanças tecnológicas de comunicação, e o Uber é, sem dúvida, uma mudança tecnológica de comunicação, né, que comunica as pessoas a lugares e ele mudou uma forma de trabalho. Então, quer dizer que essa revolução tecnológica comunicacional mudou, inclusive, as relações de trabalho, né? Ao ponto que forçou tanto a sociedade a se adaptar a essa mudança, essa alteração, que forçou, inclusive, uma legislação favorável a ela. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui é que o Uber ele acaba sendo um modelo da gente pensar essas revoluções tecnológicas e comunicacionais que têm acontecido. Tanto é que o termo ficou tão forte que se chama de uberização do trabalho. Ou seja, a gente está dizendo a uberização é um modelo para a gente pensar como se dão essas novas relações entre produto e consumo. Veja bem, quando a Uber surge, ela acaba com todo... Não é que ela acaba, mas ela enfraquece e tira partido do mercado de toda uma classe, no caso, os taxistas. Como fez, por exemplo, quando surgiram os streams e acabaram com as locadoras de vídeo. Então, o termo uberização do trabalho, ou uberização da comunicação, ou uberização dos processos produtivos, está dizendo sobre a mudança da relação entre produção e consumo. Todas aquelas etapas que estavam no meio estão sendo alteradas. Pois bem, galera, qual é a nossa atividade de hoje? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a nossa telinha. Não sei mais como volta. Não sei, mas vou terminar falando daqui então. Galera, é o seguinte, a nossa atividade é a seguinte. Nós vamos produzir uma redação, mais detalhes sobre como o que vocês devem fazer em relação a ela vão estar no roteiro da aula, tá? Mas basicamente o título da redação é a uberização da relação de trabalho do publicitário e do cliente. Valeu? Até mais, galera.